como eu falei, a Beatriz vai primeiro apresentar o diagnóstico com os indicadores do município, para vocês verem em que pé que vocês estão em relação às principais metas, dos principais ODSs aí, e que serve também como base, esses indicadores vão servir como base também para vocês fazerem esse novo plano plurianual da prefeitura, para as organizações sociais se planejarem. Sempre olhem para essas metas da Agenda 2030 como um plano de trabalho e procurem ver como é que vocês podem contribuir com o Brasil para a gente alcançar essas metas até 2030. Então, a Agenda 2030, vocês acham facilmente ela no Google, só digitar lá a Agenda 2030 que vocês conseguem achar. E eu sugiro que vocês leiam sempre os 17 ODS, as 169 metas, para olhar o que a sua organização pode contribuir ali dentro, o que a sua prefeitura pode contribuir para alcançar esses objetivos, porque como vocês podem alinhar os planejamentos urbanos a esses objetivos, então é uma forma da gente alavancar aí o desenvolvimento, não só o desenvolvimento humano, como o econômico e o ambiental também, ok? Eu vou passar a palavra para a Beatriz, então, ela vai... Esse link do Drive não está funcionando? As pessoas estão falando que não estão conseguindo acessar? Não testei esse link, eu vou testar, tá, gente? O link do Drive, ver se ele não estiver funcionando. E aí a gente põe de novo aqui para vocês. Vou passar para a Bia, então, para a Bia iniciar a apresentação primeiro dos indicadores do município, para vocês verem um retrato. Esses indicadores são oficiais, são de bases governamentais, nós não tivemos nenhum contato com os municípios, não pegamos nenhum dado nos municípios, ok? São todos dados disponíveis online em bases oficiais. E quem abrir o diagnóstico vai poder ver a fonte de todos os dados, inclusive o link onde acessa os dados, está tudo na publicação do diagnóstico. Eu vou postar mais uma vez, já postei várias vezes aqui depois, quarta vez que eu estou postando depois que vocês caíram, tá? Eu acho que agora todo mundo consegue ver, né? Então tá, eu vou passar a palavra para a Beatriz, ela é a nossa consultora, e ela vai apresentar os dois estudos, vocês podem deixar questões aqui, e a Marília está perguntando para gente, pedindo para a gente enviar por e-mail, é só acessar esse link do Drive e baixar, tá? Como a gente faz uma quantidade muito grande de eventos, como eu falei, esse é o evento de número 71, a gente tem muito e-mail que a gente recebe, a gente não dá conta para ficar mandando para as pessoas, tá? Individualmente, mas o link está aqui do Drive, é só você acessar e baixar, ok? Bom, boa tarde, Bia, e boa apresentação para você. Olá, boa tarde, obrigada, Giane. Eu preciso só que me habilite novamente, Giane, porque eu não estou como host, e quando a gente caiu, eu perdi o acesso a poder compartilhar minha tela. Agora eu acho que foi, perfeito. Giane, só que você mandou só para os palestrantes o link. Aí precisa colocar para os atendizes. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Pronto, e deixa eu só arrumar essa janela aqui para baixo, para conseguir ver ao mesmo tempo. Bom, então, boa tarde a todas e todos. Eu espero, né, primeiro que vocês estejam todos e todas muito bem e com saúde, que é o que é mais importante nesse momento que a gente está vivendo. Meu nome é Beatriz Abreu dos Santos, eu sou consultora do PNUD, eu tenho um mestrado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília e tenho graduação em Economia e em Relações Internacionais pela Faculdade de Campinas. Hoje eu tenho por objetivo realizar duas apresentações aqui com vocês. A primeira apresentação é o resultado do diagnóstico, aqui, né, do diagnóstico de indicadores dos ODS para o município de Peruíbe, e a segunda é a avaliação rápida integrada do PPA de 2018 a 2021 de Peruíbe. Eu espero que essa apresentação e o exercício de análise do PPA, esses documentos possam inspirar vocês
a desenhar um PPA que contemple os ODS e suas metas, né, suas 169 metas de uma maneira bastante integrada e objetiva, e que se utilize, inclusive, da linguagem que o documento da Agenda 2030 nos oferece. Eu vou começar, então, com a apresentação do diagnóstico, que deve levar em torno de 1 hora, mais ou menos. Eu peço que vocês anotem suas dúvidas no chat, né? Vão mandando as dúvidas para a gente, que ao final a gente vai dialogar sobre elas. Esse documento que eu vou apresentar, ele é uma poderosa ferramenta para orientar os trabalhos dos governos locais, das organizações da sociedade civil, das empresas também, em um percurso mais claro e organizado rumo ao desenvolvimento sustentável. É importante ressaltar, como a Giane disse, que esses indicadores que a gente vai apresentar nesse diagnóstico, eles não são uma lista oficial dos indicadores adotados pelo Brasil. Esse trabalho que eu vou apresentar, ele é uma seleção bastante cuidadosa dos dados municipais levantados e organizados pelo PNUD, que mantém algum tipo de alinhamento mínimo com os indicadores globais e com as metas previstas também para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Só que eu gostaria de ressaltar que é ainda mais difícil que a gente consiga encontrar indicadores que reflitam o alcance dos ODS e das suas metas no nível local, no nível do município, né? Porque a gente muitas vezes não encontra os dados desagregados para a localidade do município. Então, né, sabendo disso, no documento que vocês receberam, né, vocês receberam 2 PowerPoints, que são as apresentações que eu vou fazer agora, e os 2 documentos em PDF, do diagnóstico e da avaliação rápida integrada. Quando a gente coloca um gráfico, abaixo do gráfico e da informação do dado que a gente está apresentando, a gente sempre está colocando a fonte, ok? Então, vamos lá. Peruíbe, né, é um município que faz parte do litoral sul do estado de São Paulo. Ele pertence à região metropolitana da Baixada Santista e é um dos 15 municípios do estado que são considerados estâncias balneárias no estado e que garante uma verba maior para a promoção do turismo regional. A cidade se encontra a uma distância mais ou menos de 141 quilômetros da capital do estado e possui uma população estimada em 2020, que está aqui nessa seta, né, população 2020, uma população estimada com base nos dados do IBGE, uma população de 69.001 habitantes, que apresenta um crescimento em relação à população verificada em 2010, né, pelo IBGE também, que era uma população de 59.773 habitantes. Dessa população de 2010, 48,75% era do sexo masculino e 51,25% do sexo feminino. O município de Peruíbe, ele está inserido numa região da Mata Atlântica, né? 72,67% do território do município está recoberta por vegetação natural, além de manguezais, ecossistemas associados à restinga e a ambientes para reprodução e preservação da biota marinha e insular. Né, a gente tem um conjunto de unidades de conservação no município. Nós temos o Parque Estadual da Serra do Mar, a Estação Ecológica de Juré e Tatins, a Área de Proteção Ambiental de Cananéia, Iguape, Peruíbe, a Área de Relevante Interesse Ecológico Ilha do Ameixal, a Área de Proteção Ambiental Marinha Litoral Centro, o Refúgio da Vida Silvestre das Ilhas do Abrigo Iguararitama, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una, o Parque Estadual do Itinguçu, e a Estação Biológica Tupiniquins. Adicionalmente, a gente também tem 2 terras indígenas, que são as terras indígenas do Bananal e Piaçaguera. Então, a gente vê, né, nessa lista que eu li para vocês, uma grande extensão de unidades de conservação no município e que mostram como o município é importante para a conservação do bioma da Mata Atlântica, né, dos remanescentes de Mata Atlântica. Bom, aqui algumas características populacionais, né, para além do que eu falei da desagregação por sexo. Aqui a gente tem a desagregação da população por raça e cor em 2010.
eram 57,84% branca, 5,97% preta, 1,34% amarela, 34,13% parda e 0,73% indígena. É muito importante que a gente possa conhecer esses aspectos da população e da dinâmica de crescimento da população também, para que a gente possa conhecer bem a realidade local com o objetivo de focalizar as políticas públicas de acordo com as necessidades e as características locais. Então, é muito importante que quando a gente vai pensar em desenhar o PPA, quando a gente vai pensar em analisar qualquer coisa relacionada ao município, que a gente faça um recorte do território e da população do que vive no território muito aprofundado, né, com base nas informações que a gente tenha disponível. Bom, aqui a gente vai entrar na discussão sobre o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. O IDHM, ele conta um pouco a história dos estados, dos municípios e dos países, das regiões metropolitanas, com base em 3 importantes dimensões do desenvolvimento humano durante 3 décadas. Eu vou falar daqui a pouquinho quais são essas dimensões, mas vale a gente pensar que todas as informações, elas têm como base o censo, né, realizado pelo IBGE. Então a gente tem informações para 91, 2000 e 2010. Com a não realização do censo em 2020, a gente fica um pouco incapacitado de poder olhar para essa informação para 2020, de ver como que avançou esse índice de desenvolvimento humano, e a gente não consegue um pouco entender qual é o cenário atual. Mas ainda assim, é muito relevante que a gente conheça como que está a situação, mesmo tendo como análise o ano de 2010, porque dá aí uma margem para a gente poder comparar futuramente quando o censo 2020 for realizado, né, o próximo censo. Então, ao sintetizar uma realidade bastante complexa em um único número, o IDHM e os 3 componentes, eles também viabilizam a comparação entre os municípios brasileiros, mas de uma maneira mais importante ainda, estimula que os formuladores de políticas públicas municipais possam olhar para isso, né, olhar para essa informação e priorizar a melhoria da vida das pessoas, né, da população em suas decisões. Então, aqui a gente vê em tela uma régua de 0 a 1, o IDHM é esse número que varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento urbano de uma unidade federativa, de um município, de uma região metropolitana ou de uma unidade de desenvolvimento, e quanto mais próximo de 0, menor é esse desenvolvimento. De 0 a 0,499 é considerado muito baixo, de 0,500 a 0,599 é considerado baixo, de 0,600 a 0,699 é considerado médio, de 0,700 a 0,799 é considerado alto, e de 0,800 a 1 é considerado muito alto. As 3 dimensões, então, nós temos o IDHM longevidade, que ele é mensurado a partir do indicador de expectativa de vida ao nascer, o IDHM educação, mensurado por meio de 2 indicadores, a escolaridade da população adulta e o fluxo escolar da população jovem, e o IDHM renda, que é mensurado por meio do indicador de renda per capita. Aqui a gente tem o IDHM de Peruíbe, em 91, 2000 e 2010, desagregado aqui por componente, né? Renda, longevidade e educação. Em 1991, o IDHM era de 0,493, em 2000 aumentou um pouquinho para 0,655, e em 2010 para 0,749. A dimensão que mais contribuiu para esse crescimento, né, para essa melhora no indicador, no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, foi a dimensão de longevidade, que apresentou um índice em 2010 de 0,854. A segunda dimensão que mais contribuiu foi renda, com índice de 0,730. E, por último, educação, com um índice de 0,675. Então, aqui a gente vê quais foram as áreas, né, que tiveram mais contribuição para essa elevação do IDHM em Peruíbe. Bom, agora a gente vai começar a entrar nos ODS de fato e na análise das metas. Aqui é muito interessante que os indicadores que a gente vai apresentar para vocês, eles vão dialogar
ou diretamente ou tangencialmente com as metas que a gente vai apresentar. Em alguns casos, a gente vai observar que a meta que é sugerida, a gente vai tentar ver se o município alcançou essa meta com base nas informações que a meta nos dá. Então, o primeiro ODS é o ODS de erradicação da pobreza. As metas que a gente vai analisar é a meta 1.1, até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de $1,25 por dia. E a meta 1.2, até 2030, reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. É importante dizer primeiro que todos os dados de pobreza que a gente apresenta aqui no diagnóstico, eles são calculados com base nos índices de pobreza e de pobreza extrema, que são definidos pelo programa Bolsa Família para concessão do benefício social. Além das taxas de pobreza e de extrema pobreza, é muito importante que a gente leve em consideração também a taxa de vulnerabilidade social. Os indivíduos que estão vulneráveis à pobreza, eles são aqueles que estão mais suscetíveis a pioras na sua qualidade de vida em função, né, das mudanças no ambiente econômico, político. Um exemplo é o que está acontecendo agora com a pandemia de Covid-19, o aprofundamento da pandemia em 2021, e essas pessoas que são vulneráveis à pobreza provavelmente foram aquelas que também foram bastante impactadas, né? A gente pode mensurar isso, né? A gente recomenda que a prefeitura possa olhar os dados de acesso ao auxílio emergencial, por exemplo, para tentar observar um pouco como se comporta essa vulnerabilidade. Então, aqui a gente tem os percentuais de vulnerabilidade social no estado de São Paulo. Novamente, nesse caso, a gente observa os dados do censo. A gente não vai analisar somente os dados do censo, as informações disponibilizadas pelo censo. Nos próximos slides, a gente vai analisar outras fontes também. Aqui a gente tem a porcentagem de vulneráveis e dependentes de idosos, que aumentou, né? Teve um crescimento em Peruíbe de 91 a 2010. Em 91, esse percentual era de 1,78 e passou para 2,28 em 2010, acima do que foi apresentado pelo estado de São Paulo. A porcentagem de crianças extremamente pobres apresentou uma redução em relação, né, a 1991, quando tinha um percentual de 8,29, que passou para 5,15 em 2010. Novamente, está acima do observado no estado de São Paulo. É preciso que a gente preste bastante atenção, né, uma atenção especial à proteção da infância, se a gente tem por objetivo reduzir a vulnerabilidade social do município. Porque a criança que não tem os seus direitos básicos, né, os seus direitos sociais garantidos, ela tem grandes chances de não conseguir se desenvolver integralmente e, por consequência, não conseguir romper com o ciclo da pobreza, né? Aqui a porcentagem de vulneráveis à pobreza, que é a terceira linha, também apresentou uma redução de 1991, quando tinha um percentual de 44,37 para 26,96 em 2010, novamente acima do apresentado pelo estado de São Paulo. E a porcentagem de pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental completo em ocupação informal também apresentou uma redução de 2000, a gente tem a informação para 2000 e 2010, de 48,55% para 34,66%. Como vocês podem ver, também está acima do que foi observado pelo estado de São Paulo. Aqui a gente tem um pouco a consolidação de algumas dessas informações. O gráfico fala, né, o percentual de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em azul a gente tem a vulnerabilidade à pobreza, em verde a pobreza, porcentagem de pobres, e em laranja a porcentagem de extremamente pobres. Então a porcentagem de vulneráveis à pobreza caiu no município de 44,37 para 26,96 entre 91 e 2010. A porcentagem de pobres também apresentou uma queda de 17,68 para 9,3%
entre 91 e 2010, e a porcentagem de extremamente pobres caiu de 4,8% para 2,68%, também nesse intervalo, né, de 91 a 2010. Só que vamos lembrar que a meta é erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares. Então, em 2010, a gente ainda tinha 2,68% da população do município de Peruíbe vivendo em extrema pobreza. Então, o município não alcançou ainda esse resultado. E ainda que a gente não tenha ainda a informação de 2020, a gente analisa uma tendência de aprofundamento da pobreza em função da grave crise sanitária, política e econômica que a gente vive no país. E também a outra meta fala de reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças que vivem na pobreza. Aqui a gente tem um percentual de crianças extremamente pobres acima do observado no estado de São Paulo, e a gente ainda tem um percentual considerável de pessoas vulneráveis à pobreza e porcentagem de pobres. Bom, a meta 1.3 e 1.4 vão falar sobre acesso à proteção social. A meta 1.3 fala em implementar em âmbito nacional medidas e sistemas de proteção social adequados para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. E a meta 1.A vai falar da garantia de uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento, para proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões. Aqui a gente vai olhar para os dados do programa Bolsa Família. A gente tem, então, uma análise de 2010 a 2019, com base nos dados que a gente coletou junto ao Ministério da Cidadania, do Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família. As barras em verde falam do valor total que foi pago em benefícios financeiros às famílias, e a linha em azul vai falar da quantidade de famílias beneficiárias do programa. Aqui a gente vê, então, de 2010 a 2019, uma linha crescente, que apesar de ter apresentado uma oscilação aí entre 2018 e 2019, é uma linha que apresenta um crescimento entre 2010 e 2019. Então, em 2019, nós tínhamos 5.149 famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Elas receberam, durante o ano todo de 2019, 10.745.716 reais, esse é o valor que foi repassado às famílias, né? A gente pode ver, então, que é um número que aumentou a quantidade de famílias atendidas pelo programa Bolsa Família, e isso é um indicativo da situação de pobreza que se encontra o território. Aqui eu quero sugerir de novo para a prefeitura, ou para quem se interessa por esse tema, para poder sistematizar as informações do auxílio emergencial também, para que vocês possam ter uma informação mais contextualizada para esse momento de pandemia. Bom, agora a gente vai avançar para o ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. A gente vai olhar para as metas 2.1 e 2.2. A meta 2.1, ela versa sobre, até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular dos pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. E a meta 2.2, até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, inclusive pelo alcance, até 2025, das metas acordadas internacionalmente sobre desnutrição crônica e desnutrição em crianças menores de 5 anos de idade, e atender às necessidades nutricionais de meninas adolescentes, mulheres grávidas, lactantes e pessoas idosas. Qual é a situação relacionada a esse ODS? A gente tem uma situação de 250 milhões de crianças sofrendo de desnutrição ou de sobrepeso no mundo. Isso é uma informação com base num relatório da Unicef de 2019, que vocês podem ter acesso colocando isso no Google, né? Situação Mundial da Infância 2019. 149 milhões de crianças menores de 5 anos sofrendo de déficit de crescimento ou muito baixos para a sua idade, e 50 milhões dessas crianças com baixo peso para a sua altura. Aqui a gente sistematizou o índice de magreza acentuada de crianças até 5 anos e o índice de obesidade, né? No Brasil, como um todo, em 2017,
a gente tinha cerca de 70 mil crianças entre 0 e 5 anos subnutridas. Dessas 70 mil, 27.986 crianças estavam em estado de magreza acentuada. No município de Peruíbe, a gente vê uma leve redução no percentual de magreza acentuada de crianças, que passou de 3,93% em 2010 para 2,24% em 2019. Aqui a gente vê, né, que Peruíbe, na última linha, tem um índice, então, como eu falei, de 2,24%, só que é um índice que está acima do índice observado para o estado de São Paulo, de 2,18%, apesar de ter um índice abaixo do que é observado no Brasil, que é um índice de 3,34%. E a questão da obesidade, a gente teve uma redução entre 2010 e 2019. Em 2010, em Peruíbe, a gente tinha um índice de obesidade de 6,23% e que passou para 5,11% em 2019. No caso do índice de obesidade, é um índice que está abaixo do observado para o estado de São Paulo, que foi um índice de 5,98%, e abaixo do que está observado para o Brasil, com índice de 6,96%. Bom, aqui a gente tem um percentual de crianças com até 2 anos desnutridas no estado de São Paulo e no município de Peruíbe. Aqui para falar da desnutrição em menores de 2 anos de idade. A gente vê que a proporção, né, o percentual de crianças desnutridas até 2 anos, ele teve uma leve queda entre 2010 e 2019, passando de 5,94% para 4,92%. Aqui a gente está em azul, Peruíbe, e laranja, São Paulo, e de 2010 a 2019, né? O maior percentual foi registrado em 2010, e o menor em 2015, com 0,57%. Em relação aos números brutos, né, aos números absolutos, um ano de maior registro foi 2019, com 14 registros, enquanto os anos com menores casos foram 2013 e 2015, e ambos tinham apenas um registro. Bom, aqui a gente vai avançar para o ODS 3, relacionado à saúde e bem-estar. A meta 3.1 vai falar até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. Aqui é muito interessante observar o que a meta sugere. Então, a meta sugere reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. A situação, né, da mortalidade materna no mundo. Segundo um informativo da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, a mortalidade materna ela é extremamente alta no mundo e chega a cerca de 830 mortes ao dia relacionadas tanto à gravidez quanto ao parto. Em 2015, cerca de 303 mil mulheres morreram nessas condições em ambientes com poucos recursos. Além disso, aproximadamente 99% de todas as mortes maternas ocorrem em países em desenvolvimento e a maioria dessas mortes poderia ser evitada. Aqui a gente não apresenta para vocês o cálculo direto de mortes maternas dividido, né, a divisão de mortes maternas por nascidos vivos pelo fato da população do município ser muito pequena, então a taxa poderia apresentar um comportamento muito irregular, assim, e não ia passar para a gente a informação correta, né? A gente apresenta, por outro lado, o número de óbitos maternos gerais. Aqui a gente tem 2 mortes de mães negras e 4 mortes de mães brancas no período de 2010 a 2018. No todo, foram 7 mortes maternas, mas aqui a gente não tem outras desagregações, né? Não tem identificado. Bom, a meta 3.2 vai falar até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por mil nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por mil nascidos vivos. Então, primeiro vamos pensar nessa sugestão de redução da mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por mil nascidos vivos. Aqui a gente vê
que o município está abaixo do estipulado pela meta, né? A gente tem em tela um gráfico da taxa de mortalidade infantil de crianças menores de 5 anos por mil nascidos vivos, em verde Brasil, em laranja São Paulo, em azul Peruíbe. Então, se a meta estipula reduzir para pelo menos 25, e aqui a gente tem um máximo de 23,14, o município está dentro da meta estipulada. Só que essas taxas estão muito altas, né? Estão mais altas do que o observado para o Brasil e para o estado de São Paulo. Então, ainda que esteja dentro da meta estipulada pela Agenda 2030, é válido pensar em estabelecer uma meta mais ambiciosa para o município nesse caso, né? E é uma taxa que apresentou bastante oscilação no município. E aqui a taxa de mortalidade neonatal por mil nascidos vivos, então vamos lembrar que a meta fala de reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12. Então aqui a gente vê que o município esteve acima da meta estipulada em alguns casos, 3 anos, 2014, 2016 e 2018, quando teve aí uma taxa de 13,74. Então, aqui o município precisa colocar atenção se o objetivo é, de fato, alcançar a meta 3.2, né? A meta estipulada pela agenda, meta 3.2, né? Isso, estipulada pela Agenda 2030. São 169 metas, né, gente? Às vezes dá um tilt. Bom, aqui a gente tem a divisão, né, a desagregação em números absolutos de recém-nascidos, de óbitos de recém-nascidos, no período de 2010 a 2018. Aqui os dados são do Sistema de Informações sobre Mortalidade. A gente teve um total de 86 mortes neonatais em Peruíbe. As tendências que a gente observa aqui em tela, em laranja, são as mortes do sexo feminino e azul do sexo masculino. Mostra que a maioria das mortes foi de meninos, né? Foi do sexo masculino. Bom, agora a gente vai avançar para o tema de saúde sexual e reprodutiva. O ODS 3 fala saúde e bem-estar, né? A meta 3.7, até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais, e o ODS 5 de igualdade de gênero, por meio da meta 5.6, que vai falar, né, de assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes das conferências de revisão. A situação a gente vai olhar conversar com essas metas de saúde sexual e reprodutiva, olhando para o indicador de gravidez na adolescência. Com essa situação, né, entre 2010 e 2018, o Brasil registrou um total de 233.456 bebês nascidos vivos de meninas na faixa etária de 10 a 14 anos. Muita atenção, a gente precisa, né, despender muita atenção para essa problemática, principalmente pelo fato de que muitas dessas gravidezes, elas podem estar relacionadas tanto a abuso sexual quanto à prostituição infantil. Então, a gente vai olhar agora para os indicadores relativos à gravidez na adolescência em Peruíbe. Primeiro, a gente tem aqui o número de nascidos vivos de mães de 10 a 14 anos no município, por raça, cor. Em azul nós temos mães brancas e em laranja mães negras, de 2010 a 2018. Então, nesse período nós tivemos 82 bebês nascidos vivos de meninas na faixa etária de 10 a 14 anos. Desse total, 52,4% nasceram de mães pardas, o que indica que a gente tem também um percentual, né, está incluso em mães negras, as mães que são identificadas como pardas. Então, foram 52,4% nascidos de mães negras. E aqui a quantidade de nascidos vivos de mães adolescentes de 15 a 19 anos. A gente teve um registro de 1.654 nascidos vivos nessa faixa etária. Desse total, então, 47,8% nasceram de mães pardas e 3,6% de mães pretas. E esses percentuais, se a gente soma, eles alcançam 51,4% de mães negras, né? Um total mais da maioria.
Bom, agora a meta 3.3, até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas e combater a hepatite, as doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis. Bom, o fim da epidemia do vírus HIV no mundo é uma das maiores preocupações da Agenda 2030, né? E o ODS 3, ele traz como uma de suas metas a eliminação total da doença até 2030, e esse é um compromisso que vale para todos os países signatários, mesmo para aqueles mais afetados. Alguns dados recentes sobre a epidemia de HIV no Brasil, que foram divulgados pelo Ministério da Saúde no Boletim Epidemiológico HIV/AIDS 2019, mostram que o número de mortes por causas relacionadas à AIDS cresceu. Muita atenção para isso, gente. Então, o número de mortes relacionadas à AIDS cresceu 22,5% na população negra na última década, enquanto na população branca a tendência foi inversa, uma queda de 22,2%. Por isso que a gente fala que é tão importante olhar para a desagregação dos dados, porque permite que a gente possa focalizar melhor as políticas com o objetivo, né, de analisar quais são as partes da população que são mais afetadas pelo problema que a gente está analisando. Bom, aqui a gente tem primeiro uma tabela que mostra os casos de AIDS, HIV registrados por ano de diagnóstico no município, por sexo e idade, de 2010 a 2019. As informações foram coletadas com base no Ministério da Saúde, né, do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Nós tivemos, então, nesse período, um total de 102 casos no município, 57 de homens, 45 de mulheres, 2 de menores de 5 anos de idade e 7 entre adolescentes de 15 e 24 anos. E nessa tabela de baixo, a gente tem o número de óbitos por causa básica AIDS e a taxa de mortalidade. Então, a gente tem um total aí, de 2010 a 2018, de 57 óbitos no município. Então, isso mostra para a gente uma necessidade maior de campanhas preventivas na região, de maior conscientização, de políticas mais focalizadas para esses recortes, né, que a gente está observando, e que no diagnóstico que vocês receberem, que o link está no chat que a Giane enviou para vocês podem ter outras informações para além dessas, existem outras tabelas lá sobre esse tema que vocês podem analisar. Aqui a incidência de tuberculose, a gente vai olhar para ela também. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, iniciou em 2016 a campanha global Unidos para Acabar com a Tuberculose. A doença tem sido uma das 10 maiores causas de morte em todo o mundo, com 10 milhões de novos casos notificados por ano e mais de 1 milhão de óbitos. O município de Peruíbe, registrou, né, que a gente tem um número de casos de 2010 a 2018, com base nas informações do Sistema de Informações de Agravos e Notificação, e a taxa de incidência, né, em azul o número de casos, em laranja a taxa de incidência. O município de Peruíbe, então, registrou 664 casos entre 2010 a 2018, o ano de pico foi 2017, com 106 casos, uma taxa aí de 159,23. Em 2018, o Peruíbe registrou 95 casos e uma taxa de 140,64. Quando vocês forem olhar o diagnóstico, vocês vão poder ver também que essa taxa está bastante superior à taxa observada no estado de São Paulo. Já em relação ao número de óbitos, que é importante também a gente observar, o município registrou 16 óbitos, sendo 16 o número com 2016 o ano com maior registro de óbitos, né? Quando nós tivemos 6 óbitos no município. E aqui nós temos, por último, né, para falar de saúde, a incidência de hepatite. Essa tabela vai falar dos casos de hepatite A, B e C. Em relação à hepatite A, foram 3 casos no município, no período de 2010 a 2018. Hepatite B, 62 casos nesse mesmo período. Hepatite C, 114 casos no período. E hepatite D não foi registrado nenhum caso. As últimas mortes ocorreram em 2017, em decorrência da hepatite C no município. Também no diagnóstico vocês podem encontrar as informações mais detalhadas.
Bom, agora a gente vai olhar para alguns indicadores relacionados à educação. Aqui a gente tem, né, o ODS 4, que é o ODS destinado a trabalhar com educação, educação de qualidade. A meta 4.1 até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. E a meta 4.6 até 2030, garantir que todos os jovens, e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido conhecimento básico de matemática. Então, aqui a gente tem uma tabela que vai falar da frequência escolar no município em 1991, 2000 e 2010. Aqui são os dados do censo, né, para esses 3 anos, quando o censo foi realizado, o censo é realizado a cada 10 anos. Em 2010, a gente tem uma situação de 57,62% dos adultos escolarizados, que possuíam ensino fundamental completo, então a gente tem aí uma realidade de 42,38% da população ainda que não tinha o ensino fundamental completo, 94,83% das crianças de 5 a 6 anos estavam frequentando a escola e 89,15% dos jovens de 11 a 13 anos estavam nos anos finais do ensino fundamental, 69,82% dos jovens de 15 a 17 tinham o ensino fundamental completo e apenas 38,14% dos jovens de 18 a 20 anos tinham ensino médio completo. Aqui a gente vê que para todas essas variáveis, escolaridade de adultos e para as outras variáveis, a gente tem um crescimento no acesso, na frequência de 91 a 2010. Ainda assim, em alguns casos, como é o caso do ensino médio, é muito baixo ainda, né, quando a gente vai pensar na totalidade da população. Agora a gente vai observar a qualidade das instalações físicas para educação. Aqui a gente vai olhar para o percentual de escolas com acesso à água potável por etapa de ensino. Então a gente tem primeiro creche Peruíbe em azul, São Paulo em laranja, Brasil em verde. Nas creches, 100% das escolas de Peruíbe tinham acesso à água potável. Na pré-escola, 100% também. No ensino fundamental, 97,67%, aqui abaixo do que é apresentado pelo Estado de São Paulo. E no ensino médio, também 100% das escolas com acesso à água potável. Em relação ao acesso à eletricidade, todas as etapas de ensino no município e no estado de São Paulo tinham acesso à eletricidade. E aqui nesse gráfico, em relação a instalações sanitárias, nas creches no município, apenas 56,25%, isso é muito preocupante, está bem abaixo do que foi observado tanto para São Paulo como para o Brasil. Na pré-escola, 70,37%, também abaixo do observado nas outras esferas. No ensino fundamental, 90,70%, e no ensino médio, 94,12%. Em relação ao percentual de escolas com computadores para fins pedagógicos, nas creches 15,63%, abaixo, né, do que foi já baixo observado em São Paulo e no Brasil, que apresentaram percentuais bem baixos também. Na pré-escola de 22,22%, também abaixo, e no ensino fundamental 34,88%. No ensino médio já é maior, né, esse percentual de acesso a computadores para fins pedagógicos, e é de 76,47%. Agora, quando a gente fala de acesso à internet, a gente vê que a gente tem uns indicadores um pouquinho melhores para o município, mas o acesso à internet, ele vem casado a você ter um computador, um smartphone, alguma coisa para poder acessar a internet, né? Então, são indicadores que a gente precisa observar em conjunto. Então, nas creches, o percentual foi de 37,50%, muito abaixo, é o primeiro lá em cima, né? É muito abaixo do que a gente observa para São Paulo e Brasil. Na pré-escola, 44,44%, no ensino fundamental, 51,16%, e no ensino médio é melhor, 94,12%. E aqui a gente precisa observar os desafios para a administração municipal, né, nas etapas de ensino que são de responsabilidade do município. Então, muita atenção precisa ser dada a isso também. E aqui o percentual de escolas com infraestrutura adequada para pessoas com deficiência. Nas creches, 0, pré-escola 0, a gente vê aí os percentuais também baixos, né, para o Brasil e para São Paulo.
no ensino fundamental de 2,33%, é muito baixo, e no ensino médio de 5,88%. E, por fim, o percentual de escolas com acesso a atendimento educacional especializado. Creche 0, pré-escola 3,70%, ensino fundamental 34,88% e no ensino médio 17,65%. O atendimento educacional especializado, ele ainda é incipiente na maior parte das escolas brasileiras, né? Esse atendimento, ele foi criado para o público-alvo da educação especial, que são as crianças com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação. É um serviço de apoio à sala de aula comum para que se ofereça meios e modos para que se efetivem o real aprendizado dos estudantes. Bom, e aqui a gente observa o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é um índice, o IDEB, ele mensura o desempenho das escolas brasileiras por meio da análise de duas dimensões. A primeira é a proficiência dos estudantes, que é obtida por meio do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e a segunda é a obtenção do indicador da taxa de aprovação, que tem influência na eficiência do fluxo escolar e é obtida por meio do censo escolar. A análise dessas duas dimensões juntas, que eu disse para vocês, elas podem indicar problemas estruturais da educação brasileira que carecem de reformas e também de aprimoramentos. Por meio da análise desse indicador do IDEB para os anos finais, anos iniciais, ou dos indicadores que eu já apresentei, ou outros ainda, taxa de evasão escolar, por exemplo, que a gente não apresenta aqui, os governos podem trabalhar para aperfeiçoar o sistema educacional e garantir de uma maneira mais eficaz o direito à educação de qualidade. Então, o IDEB, essa informação que vocês têm em tela, ele vai ser baixo quando a gente tiver uma combinação de resultados baixos na taxa de aprovação, que significa que poucos alunos passam de ano, e no desempenho do SAEB, que significa que poucos alunos alcançam boas notas. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a nota do IDEB de Peruíbe, ela vem crescendo na série histórica que a gente vê em tela de 2005 a 2019. Passou de uma nota de 4,2 para 6 em 2019, mas em 2019 não alcançou a meta estipulada. A meta era de 6,1 e teve um IDEB de 6. A meta foi alcançada em 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, mas em 2019 essa meta não foi alcançada pelo município. Em relação ao IDEB total nos anos finais, aqui é o contrário, a meta só foi alcançada em 2009, quando a gente tinha uma meta de 4,2 e a gente observou um IDEB de 4,3. Isso mostra que a gente precisa dar muito mais atenção aos anos finais do ensino fundamental no município, né? E tem um hiato grande entre a meta estipulada e a nota e o IDEB observado pelo município. Bom, vamos avançar para o tema da igualdade de gênero. A gente vai observar o ODS 5, a gente já conversou um pouquinho sobre ele. Aqui a meta 5.4 fala do reconhecimento e valorização do trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais também. Aqui em Peruíbe, a gente tem, o que diz essa informação, né? A proporção de famílias chefiadas por mulheres no Brasil e no município. Em Peruíbe, 41,4% das famílias são chefiadas por mulheres, e essa situação é um pouquinho superior ao que a gente observa no Brasil, né? Que a proporção é de 37,3%. Aqui a gente tem a desigualdade de rendimentos, a gente conversa, então, nesse caso, com as metas 5A e 5C, e aqui a gente tem a razão entre o rendimento médio das mulheres ocupadas em relação ao rendimento dos homens ocupados no Brasil e no município. No Brasil, essa razão era de 73,9%. Em Peruíbe, era um pouquinho superior, 82,7%, que mostra para a gente que tem uma situação de um pouquinho mais de igualdade, mas ainda a gente tem um desafio grande a caminhar para alcançar essa igualdade, né, de gênero em relação ao rendimento, principalmente.
mas a gente sabe que esse é apenas um aspecto da igualdade de gênero, e aqui no diagnóstico a gente pode falar sobre outros, por exemplo, o próximo é participação política, a meta 5.5 e 5.c falam da garantia da participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os âmbitos da tomada de decisão na vida política, econômica e pública, e a meta 5c é a adoção e fortalecimento de políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os âmbitos. Bom, a eleição de pessoas de diferentes raças, etnias, sexos, idades, necessidades especiais, condições socioeconômicas e orientações sexuais, essa eleição, ela garante um debate mais diverso e com maior representatividade de interesses e necessidades. Além disso, ela pode provocar mudanças muito positivas nas instituições, na cultura e na compreensão sobre a política e sobre a representação mesmo, né? Então, o município de Peruíbe elegeu 2 mulheres prefeitas na sua história como um todo, uma em 2008 e outra em 2012. O município de Peruíbe elegeu 2 mulheres vereadoras nas eleições municipais de 2012 e 2016. Aqui a gente tem em tela esse gráfico com base no TSE. Uma em cada ano. Em 2020, 2 mulheres foram eleitas vereadoras, e nesse mesmo ano nós tivemos a eleição de um homem prefeito, certo? Então, aqui a gente vê que ainda a gente tem alguns desafios a serem alcançados em relação à igualdade na participação política, né? Ainda que a gente tenha, né, já tenha tido mulheres prefeitas, aqui, ainda que a gente tenha tido algumas mulheres vereadoras, aqui a gente tem que 93% dos cargos de vereador são ocupados por homens, enquanto só 7% por mulheres. Então, a gente precisa prestar mais atenção para isso, porque esse é um dos elementos da igualdade de gênero. E não apenas esses, né? A gente sabe que é composto por muitos outros. Bom, vamos observar o ODS 6 agora. A meta 6.1 até 2030 alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos, e a meta 6.2 até 2030 alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade. Aqui a gente tem o percentual da população atendida com abastecimento de água, em azul Peruíbe, São Paulo em laranja, Brasil em verde, de 2010 a 2018, com base nas informações do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Então, a gente vê que em 2010 o percentual de abastecimento de água em Peruíbe era de 95,6% e aumentou ligeiramente aí para 96,7% em 2018. Em relação ao esgotamento sanitário, a gente vê também que teve uma melhora nesse indicador, porque passou de 51,3% em Peruíbe para 76,7% no município. Está acima do que é observado para o Brasil, mas está abaixo do que a gente observa para o estado de São Paulo. Então, a gente tem um grande desafio aí ainda para alcançar o que é estipulado pela meta 6.1 e 6.2. E, por último, o índice de perdas de água na distribuição. A gente sabe que esse índice ele é historicamente ruim no país, por isso, para que a gente possa pensar continuar a ter água no futuro, pelo menos nesse contexto, né, recortado, é necessário que a gente tenha um olhar mais apurado para as deficiências dos sistemas de saneamento. Esses dados de perda de água, né, eles têm uma relação muito direta com a fragilidade da gestão do sistema de distribuição e do sistema de saneamento também, e que traz bastantes desafios para as 3 esferas governamentais. Aqui a gente vê que em Peruíbe, né, que está em azul, também 2010 a 2018, com base nos NIS, a gente vê que o índice de perdas de água na distribuição ele oscilou bastante, apresentou uma redução em alguns momentos, mas a tendência é de aumento, né? Foi de 31,3% em 2010 e passou para 37,9% em 2018. O maior índice foi em 2016 e 2017, com 40,7% desse índice.
Agora a gente vai observar a meta 7.1, que vai falar até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia. A meta 7.2 fala sobre o aumento substancial da participação de energias renováveis na matriz energética global. E a meta 7.3, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética. Bom, os dados dos últimos 3 censos, né, também aqui a gente tem a informação dos censos, mostram que teve um aumento no acesso em Peruíbe, de 96,29% para 99,40%. Isso conversa também com o aumento apresentado pelo Estado de São Paulo, de 99,02% para 99,91%. É importante pensar que, dada essa centralidade no abastecimento de energia elétrica, o município tem aí uma liberdade para começar a pensar no abastecimento, né, numa aposta nas energias renováveis, porque o investimento em eficiência energética, ele pode auxiliar na redução de custos e pode ser, inclusive, economicamente atrativo. Para o setor produtivo, equipamentos eficientes também reduzem o consumo de energia e diminuem a exigência de novos investimentos em capacidade instalada. Bom, a gente está caminhando para o final, gente, só mais um pouquinho. Aqui o ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. A gente vai observar temas relacionados a trabalho, erradicação de trabalho forçado, proteção social também. Aqui em tela a gente tem o saldo de empregos formais por sexo de 2010 a 2018. Desde 2010 a gente vê que o saldo de empregos formais passa por oscilações no município. O município, a exemplo de todos os outros municípios brasileiros, também sofre com a grave crise econômica que afeta o país nos últimos anos. Quando a gente observa os saldos negativos, né, a gente vê que tem uma grande quantidade de desligamentos em 2016, mas também em 2011. Então, no período, mas ainda que a gente tenha tido muitos desligamentos no período a gente teve aproximadamente 1.941 mais admissões do que desligamentos, né? É muito importante que a gente note que as informações apresentadas por esse gráfico, elas se referem apenas a empregos formais e não abarcam outras formas de trabalho, como o trabalho informal, o trabalho de cuidado da casa e da família no âmbito doméstico, né? A gente sabe que o trabalho doméstico ele é majoritariamente praticado por mulheres, sem remuneração, e ele é muito maior quanto menor for a disponibilidade de serviços de infraestrutura de cuidado, né, de crianças e idosos. A gente tem exemplo de creches e serviços de saúde, então a gente precisa prestar bastante atenção para isso também quando a gente observa essa informação. Aqui a gente tem o salário médio mensal da população ocupada em 2018, era de 2,2 salários mínimos em 2018, o pessoal ocupado era de 11.227 pessoas e a população ocupada em 2018 de 16,6%. Essa daqui com base no IBGE, e vocês podem acessar todas essas informações acessando o IBGE Cidades também. Bom, aqui a gente tem o PIB nominal, a economia do município ela está baseada principalmente no setor de serviços, com destaque para as atividades relacionadas ao turismo, por isso que é muito interessante que a gente possa pensar em um turismo sustentável, um ecoturismo, assim, investir muito recurso nisso, né, pensando que o turismo também pode ter um desempenho muito agressivo em relação ao meio ambiente, em relação ao aprofundamento da pobreza, por exemplo, então é pensar também um turismo consciente. A indústria, por sua vez, ela tem um histórico de baixa participação no valor adicionado bruto do município, embora nos últimos anos ela tenha aumentado. Bom, no período que a gente analisa aqui, né, 2010 a 2017, a gente vê que o município está praticamente dentro das 160 principais economias do estado de São Paulo. Em 2017, a gente estava na posição 157 e teve um PIB nominal de 1,3 bilhão. Em relação ao PIB por setor, que é o que vocês veem em tela, de 2010 a 2017, também com base nos dados do IBGE, mas aqui não é com base no censo, né? Por isso que a gente tem desagregado, tem mais anos disponíveis. A gente vê em cinza a administração pública, em azul serviços, em verde indústria, em laranja agropecuária.
Essa análise, ela mostra que o setor de serviços, ela é o maior destaque da economia local, seguido de administração pública em cinza, depois a gente vem a indústria, que teve um crescimento entre 2010 e 2017, né? A gente vê que teve um crescimento, né? Mas também depois um recrudescimento, né? Desse crescimento. Em 2014 foi o momento que teve uma maior participação, diminuiu em 2015, diminuiu em 2016, mas apresentou um crescimento, né? Em relação de 2017 em relação a 2016. E, por último, a agropecuária, que não tem uma expressão muito forte no PIB municipal. E aqui a gente tem um produto interno bruto per capita no Brasil, na primeira linha 2017, na segunda 2018, no Brasil era de 31.833,50 em 2017, em 2018 de 33.593,82, no estado de São Paulo era de 47.877 em 2017 e passou para 58.691,90 em 2018, e em Peruíbe esse PIB per capita era de 20.231,80 em 2017 e também teve um crescimento para 22.538,10 em 2018. Bom, vamos aproveitar que a gente está falando sobre economia para que a gente fale sobre um tema que caminha junto a esse, que é o tema da desigualdade. O ODS 10 fala sobre redução das desigualdades, a meta 10.1 até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional. A meta 10.2 até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outro. Para que a gente possa aprofundar esse tema, a gente vai observar o índice de Gini no município. O índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda, que nos permite ter informações sobre a desigualdade social. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, também é um indicador que vai de 0 a 1, varia de 0 a 1, sendo que 0, nesse caso, representa uma situação de total igualdade e uma situação de total desigualdade, completa desigualdade. A gente vê que o índice de Gini no município foi, então, em 1991, aqui em azul, Peruíbe, né, de 0,57, em 2000 se manteve em 0,57, então, concentração de renda se manteve igual, e apresentou uma redução para 2010 de 0,53%. Perdão, por cento não, 0,53%. Os dados a serem coletados no próximo censo, né, eu falo muito disso, eles vão poder mostrar se o município está seguindo ou não a tendência de crescimento da desigualdade que muitos analistas vêm apresentando para o Brasil nos últimos anos. E, por fim, para a gente encerrar a apresentação do diagnóstico, a gente vai olhar para o ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. A meta 16.1 fala de reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionadas em todos os lugares. Primeiro, a gente precisa dizer que a violência ela não é um evento isolado. Ela se relaciona a diversos fatores, como desigualdade, racismo, pobreza, falta de segurança, escassez de escolas, poucos empregos e baixa renda. E são problemas que devem ser trabalhados conjuntamente por todos os entes federativos para que a gente possa alcançar a redução da violência de forma sustentável. Bom, aqui a gente analisa, então, com base nos dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade e na estimativa populacional do IBGE. A gente vai olhar que no período de 2010 a 2018, Peruíbe registrou aí um total de 106 homicídios. A análise da taxa anual mostra que o município vem apresentando taxas superiores ao do estado de São Paulo, vocês podem olhar isso no diagnóstico. A gente vê que nos últimos anos, né, de 2015 a 2018, 2016 a 2018, na verdade, o município vem apresentando uma tendência de queda, mas é importante que essa
que essa tendência se confirme, né, que seja continuada. Em 2018, então, a gente teve o menor valor absoluto da série, com uma taxa de 8,8, mas que continuou superior ao estado de São Paulo, que teve aí uma taxa de 7,90 mortes. Bom, aqui a gente tem os homicídios segundo sexo e idade. No período de 2010 a 2018, foram mortos 96 homens e 10 mulheres no município de Peruíbe. Quando a gente escolhe 2018 como um exemplo, a gente constata que a maioria dos homens vítimas de homicídio estava na faixa etária de 15 a 19 anos. No caso das mulheres, a maioria era da faixa etária de 30 a 39 anos. Um público que merece bastante atenção por parte dos governos da sociedade civil organizada são os jovens na faixa etária de 15 a 29 anos, que é o grupo etário mais vulnerável aos homicídios no Brasil. Então, a gente tem aqui as vítimas de homicídio em 2018, 4 mortes do sexo masculino, 66,7% do total, e 2 mortes do sexo feminino, né, 33,3% do total. O total de jovens de 15 a 29 anos que morreram nós tivemos 2 mortes e todas do sexo masculino. Bom, eu agradeço a atenção, a presença de vocês, né, até agora. Giane, eu te passo a palavra e para que a gente possa dialogar, e depois eu faço a apresentação do RIA. Ok. Obrigada, Bia. Deixa eu só ver aqui. Só alguns comentários. O Ubaldo disse: excelente apresentação, diagnóstico e análise baseado nos ODS, que deve servir à gestão pública de Peruíbe para a definição de prioridades no investimento dos recursos públicos. Isso mesmo. É essencial que os municípios, principalmente a gestão municipal, sempre olhem para os indicadores. Hoje de manhã nós fizemos um curso com algumas prefeituras sobre, como eu falei para vocês, sobre PPA, né, alinhamento de PPA aos ODS, e a gente incentiva muito que vocês olhem o indicador hoje como está, olhem para a meta da Agenda 2030 e planejem para vocês os próximos 4 anos, o que vocês podem melhorar nos próximos 4 anos. O exemplo que eu dei, por exemplo, os números de meninas grávidas, né, que ela está relacionada, tem metas de educação sexual e reprodutiva no ODS 3 e tem uma meta de educação sexual e reprodutiva no ODS 5. Então, quando for pensar um programa de, por exemplo, diminuição dessa gravidez no município, que está passando por 2 ODS, o 5 e o 3, ideal é olhar isso. Quantas meninas grávidas de 10 a 19 anos a gente teve nos últimos anos e quantas que a gente quer ter, qual que é a nossa meta de redução para esse ano, para o ano que vem, para esses 4 anos de PPA, né? Então, esses indicadores, eles são imprescindíveis para que vocês se planejem e monitorem, porque se chegou no final do ano que vem, o número de meninas grávidas aumentou, quer dizer que as políticas não estão sendo efetivas. Então, sempre tem que fazer esse planejamento baseado em resultados e baseado em indicadores, né? Qual é a meta que eu quero alcançar? Eu quero reduzir em 50% até 2024. Então, vamos monitorar esses dados todos os anos para ver se realmente houve essa redução de 50% até 2024. Então, é isso que é muito importante vocês fazerem, como eu gosto de dizer, fazer um PPA artesanal, à mão, olhando para os seus indicadores, olhando para os seus principais problemas e quais as metas que vocês querem atingir, né? E uma coisa que eu falei muito hoje, a gente não pode, quando vai fazer um PPA, não confundir meta com ação. Eu peguei alguns PPAs, inclusive que se diziam alinhados aos ODS, que a meta estava implementar 10 cursos, por exemplo, por ano. Então, isso é atividade, é iniciativa, é ação, né? A meta é reduzir em 50% o número de adolescentes grávidas. Essa é a meta que vocês querem atingir. A atividade, que é dar cursos, por exemplo, no CRAS, ela não é o fim, né? Não é a meta que vocês querem. Então, é bom vocês olharem a meta da agenda, adaptar. Quando a gente fala em territorializar, localizar, é essa questão de se adaptar à meta para o contexto local e ver o que vocês podem fazer para ajudar a meta no contexto global, mas de acordo com a realidade de vocês, né?
e focar onde mais tem problemas, né? Para não se desperdiçar dinheiro público em indicadores que estão excelentes e deixar faltar em áreas em que os indicadores estão graves, né? Então, fica aí um legado nosso, um presente nosso para o município, que é essa coleta de indicadores que a gente fez, que vocês podem continuar atualizando, tem todas as bases de dados para vocês continuarem atualizando, e a própria prefeitura tem esses dados também, né? E de preferência montar um sistema de monitoramento, né? O ideal é que se tenha um sistema de monitoramento de indicadores do município. A Ingrid falou que gostaria de obter o link do canal de vocês no YouTube, saber se existem outras apresentações como esta. E Beatriz, muito obrigada pela apresentação, excelente trabalho de pesquisa, aqui fico torcendo. Torcendo, aí depois cortou. Sobre o link do canal do YouTube, por enquanto lá no YouTube, procurem Projeto Territorialização e Aceleração dos ODS, esse é o nome do canal. Por enquanto, só está lá um curso que a gente fez de 4 horas para organizações da sociedade civil. Aí nós ainda vamos fazer o upload desses 72 webinars que a gente está fazendo. A gente vai fazer o upload lá, nessa página, que leva o nome do projeto, tá? Então, vocês entrem lá de vez em quando para ver se foi feito o upload. Giane, podem se inscrever também no canal, porque aí vocês vão ver quando hoje que tiver subido, né? Vocês vão só clicar para se inscrever no canal e ativar o sininho. Que aí quando subir, tô bem youtuber, quando a gente subir os vídeos, vocês vão poder. Dê like no canal, ative o sininho. Eu tenho criança em casa, eu ouço isso o dia inteiro aqui no YouTube. Mas chama Projeto Territorialização e Aceleração dos ODS. Procure que vocês vão encontrar. Aí, quando a gente subir o material, vocês vão ser avisados. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Acho que a Thalita botou aqui o link do canal, né? Tá aqui, ó. A Thalita colocou para vocês o link do canal. Sim. Já me inscrevi, já me inscrevi, já me inscrevi, já me inscrevi. Ok. Alguém falou que o PPA está sendo feito, não há nada alinhado com os ODS. Uhum. Se tiver alguém da prefeitura aqui assistindo a gente, como vocês não se apresentaram, a gente não sabe se tem alguém da prefeitura aqui. Fica aí essa dica, essa sugestão, essa inspiração para vocês levarem esse material para dentro da prefeitura, mostrar o material e mostrar essa possibilidade de se alinhar o PPA aos ODS. A gente fez um curso hoje sobre isso, a gente vai colocar lá na página do YouTube também, para que outras prefeituras possam assistir e se inspirar aí nessa ideia de olhar para os 17 objetivos, para as metas, e que é um plano de trabalho pronto, e ver o que vocês podem contribuir dentro daquilo, de acordo com as necessidades de vocês, e com metas próprias de vocês aí para os próximos 4 anos, né? Bom, o Eduardo Ribas, secretário de Meio Ambiente, está aqui, que ótimo. Ótimo, então fica aí para vocês a missão de compartilhar o documento, compartilhar as apresentações e assistir o nosso curso de alinhamento de PPA aos ODS. Vou ver se semana que vem a gente já sobe na página. Bia, eu vou devolver para você agora, eu vou ter que sair, porque eu tenho uma reunião agora começando às 4 horas, aí depois a Thalita volta para encerrar com você e para ver se tem mais alguma questão, tá? Então, eu me despeço, agradeço, todo mundo, tem 17 pessoas assistindo a gente, agradeço muito e conto com vocês aí na disseminação desse material e na disseminação dos ODS no município, né? Tá? Obrigada, Bia, obrigada, Thalita, e volta a palavra para a Bia de novo. Tchau, gente. Obrigada, Giane. Bom, gente, vamos lá, que a gente ainda não acabou. Agora a gente vai apresentar a avaliação rápida integrada do município.
O objetivo da avaliação rápida integrada é disponibilizar orientações sobre a relevância do alinhamento do planejamento municipal às metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, indicar as prioridades de desenvolvimento e fornecer opções para a aplicação de uma abordagem integrada a fim da gente alcançar o desenvolvimento sustentável. Esse exercício, ele permite visualizar de maneira prática onde estão as maiores fortalezas para o alcance da Agenda 2030 em âmbito municipal, estadual e federal, bem como aonde estão os maiores gargalos. Vale lembrar que muitas das ações necessárias para alcançar os ODS já estão sendo realizadas nas mais diversas localidades brasileiras, ainda que não existam conexões formais com os ODS. Bom, então a metodologia de avaliação rápida integrada é um método de análise desenvolvido pelo PNUD e se constitui numa ferramenta cujo objetivo é auxiliar os países, os estados, os municípios, as regiões metropolitanas a avaliarem seu nível de preparação para a implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A RIA realiza um mapeamento dos ODS nas prioridades subnacionais para determinar como os ODS se refletem nos objetivos e nas metas dos documentos de planejamento local. E o resultado desse mapeamento, ele proporciona uma visão geral indicativa do nível de alinhamento dos planos, né, no nosso caso do plano local, com as metas dos ODS. Para facilitar a integração dos ODS aos planos locais, a gente analisou o plano plurianual do PPA de 2018 a 2021 de cada um dos 116 municípios envolvidos no projeto. O PPA, todos vocês, eu acredito que saibam, mas é um instrumento obrigatório de planejamento governamental, né, previsto na Constituição Federal de 88, por meio do artigo 165, que deve estabelecer as diretrizes orçamentárias, os programas, os objetivos e as ações norteadoras da administração para um período de 4 anos. A estrutura do PPA, ela dita o marco de planejamento do município e apresenta uma ideia objetiva das prioridades de médio prazo, incluindo as ações necessárias para cumprir seus objetivos. E como que funciona essa metodologia RIA, né? Primeiro, o passo a passo dela. Primeiro, a gente realiza uma leitura dos planos plurianuais, depois a gente faz um alinhamento entre os programas e as ações dos planos e as metas dos ODS. A gente distribui as metas entre os 5 P's da Agenda 2030, verifica o nível de alinhamento entre o PPA, os ODS e esses 5 P's, para quem fala o que é isso de 5 P, daqui a pouquinho eu vou falar o que é. E, por fim, a gente produz um relatório com os desafios e as oportunidades. Quando a gente faz esse tipo de alinhamento, quando a gente está olhando, né, para esse alinhamento entre o PPA e as 169 metas, existem 4 tipos de alinhamento possíveis dentro dessa metodologia. Primeiro, a gente tem uma meta ODS totalmente alinhada, que é quando um ou mais programas e ações municipais que correspondem à meta ODS avaliada. A gente tem uma meta ODS parcialmente alinhada, quando um ou mais programas e ações municipais não correspondem plenamente à meta ODS avaliada. Uma meta ODS não alinhada, que é quando não existe um programa, ação municipal equivalente à meta ODS avaliada. Uma meta ODS não relevante, que é quando a meta ODS não cabe aos deveres, competências ou condições de governabilidade do município. Agora a gente vai entrar na avaliação rápida integrada de Peruíbe. Aqui a gente tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu quero simplesmente falar para vocês que a Agenda 2030 se baseia em três princípios. Primeiro, no princípio da universalidade, que implica que as metas e os objetivos são relevantes para todos os governos e todos os atores. A universalidade não implica na uniformidade, porque considera as disparidades entre os atores envolvidos, baseada no princípio da responsabilidade comum mais diferenciada. Esse princípio também fornece a ancoragem para a implementação dos ODS em nível nacional, subnacional e local. O segundo princípio é o princípio da integração, que significa equilibrar as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, a dimensão social, econômica e ambiental, e compreender que todos os objetivos eles estão interligados e são indivisíveis. Uma abordagem integrada implica gerenciar as compensações e maximizar as sinergias entre as metas. E o último princípio é o princípio de não deixar ninguém para trás, que é um princípio que estimula os países a superarem as respectivas médias nacionais. Os ODS, eles devem beneficiar todas as pessoas,
independentemente de onde estiverem, superando problemas, erradicando a pobreza e reduzindo as desigualdades. Essa missão pressupõe uma demanda sem precedentes na promoção e no uso de dados locais e desagregados, né? Quando a gente faz esse exercício de diagnóstico, por exemplo, a gente tenta apresentar o maior número de dados desagregados possíveis para que vocês possam fazer um monitoramento melhor e uma análise melhor dos resultados. A integração e a indivisibilidade são características elementares dos ODSs, e o olhar que a gente lança para os 17 ODSs e para suas metas, ele deve ser um olhar holístico, entendendo como as ações se reforçam e estão voltadas para uma dimensão estratégica, para que a gente possa produzir efeitos multiplicadores e aceleradores sobre os objetivos e as metas. Bom, então aqui a gente tem a estrutura da Agenda 2030, que é dividida em objetivo, meta e indicador, como a gente já falou na apresentação de diagnóstico, e os 5 P's da Agenda 2030, os 5 P's do desenvolvimento sustentável. O P de pessoas fala de erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade. O P de prosperidade, garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza. O P de paz, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. O P de parcerias, implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida. O P de planeta, proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para gerações futuras. Então, o PPA de Peruíbe é um PPA instituído pela Lei número 3.534, de 17 de outubro de 2017. É um PPA com 19 programas e 179 ações. Os programas são gestão do poder legislativo, transparência e eficiência, transportando o futuro, Peruíbe solidária, Sim Somos Humanos, Habitar Legal, Crescer, Gestão Ambiental e Agropesqueira Municipal, Saúde para Todos, Seriedade, Transparência e Eficácia na Gestão da Educação, Seriedade, Transparência e Eficácia na Gestão do Fundeb, Ser Social é Legal, Cidadania Infanto-Juvenil, Turismo e Cultura para Todos, Esporte para Todos, Segurança e Cidadania, Desenvolvimento com Qualidade, Gestão Previdenciária do Município e Reserva de Contingência. São 169 metas dos ODSs, foram consideradas 126 metas para a Peruíbe, 43 metas não foram consideradas porque não faziam sentido para o município. A gente tem 73 metas alinhadas dentro de 126, e 53 metas não alinhadas. 41 metas foram totalmente alinhadas e 32 metas parcialmente alinhadas. Aqui a gente tem um alinhamento geral de 58%. É um alinhamento considerado muito bom, considerando que o município não escreveu um PPA alinhado aos ODSs. Os maiores alinhamentos foram encontrados no ODS 4, Educação de Qualidade, com 100%, e no ODS 10, Redução das Desigualdades, também com 100%. No ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, com 88%, ODS 3, Saúde e Bem-Estar, 82%, ODS 1, Erradicação da Pobreza, 80%, no ODS 8, Crescimento e Emprego Decente, 73%, no ODS 17, Parcerias, 71%, e no ODS 16, Paz e Instituições Eficazes, 70%. Os menores alinhamentos foram encontrados no ODS 7, de energia limpa e acessível, com 20%, no ODS 12, consumo e produção responsáveis, com 22%, no ODS 14, vida aquática, 25%, no ODS 6, água e saneamento, 25%, no ODS 15, vida terrestre, com 30%, no ODS 13, ação contra a mudança do clima, 33%, e no ODS 5, igualdade de gênero, 33%. Aqui a gente tem a distribuição, né, das metas totalmente, mas parcialmente alinhadas em azul, totalmente alinhadas em vermelho e parcialmente alinhadas em verde. E aqui a gente tem o alinhamento relacionado aos 5 P's da Agenda 2030 e um gráfico que apresenta essa distribuição. Em relação ao P de pessoas, são 84 metas nesse P. 53 metas estavam alinhadas no PPA de Peruíbe, e a gente tem um alinhamento total de 63%. No P de planeta, nós temos 80 metas, 27 metas apenas alinhadas no PPA, 34% de alinhamento. Prosperidade, 67 metas nesse P,
24 metas alinhadas, 36% de alinhamento. No P de paz, 34 metas nesse P, 24 metas alinhadas, 71% de alinhamento, e no P de parcerias, 66 metas nesse P, 11 metas apenas alinhadas e 17% de alinhamento. Então, a gente tem aqui um alinhamento de 63% para pessoas, 34% para planeta, 36% para prosperidade, 71% para paz e apenas 17% para parcerias. Paz e pessoas têm os melhores alinhamentos, 71% e 63%, e prosperidade, planeta e parcerias, os menores alinhamentos, com 36%, 34% e 17%. Agora a gente vai analisar por ODS, né, dentro de cada P. No P de pessoas, então, o ODS 1, erradicação da pobreza, teve um alinhamento de 80%, o ODS 2, fome zero e agricultura sustentável, 67%, no ODS 3, saúde e bem-estar, 82% de alinhamento, no ODS 4, educação de qualidade, 100% de alinhamento, e no ODS 5, igualdade de gênero, 33%. Como alguns desafios para a SP, nós temos a proporção de crianças em situação de extrema pobreza, como foi apresentado no diagnóstico, o IDEB para a 8ª série no ano em 2017 e em 2019 também, que estava abaixo da meta estipulada, para os dois municípios, para os anos iniciais e anos finais. Nós temos a questão do aumento da taxa de mortalidade infantil no município, a proporção de meninas, né, de 10 a 14 e de 15 a 19 anos que tiveram filhos, a proporção de mãe-chefe de família no município, a inserção das mulheres no mercado de trabalho formal e a violência de gênero. Em relação ao P de planeta, o ODS 6, água potável e saneamento, 25% de alinhamento, no ODS 12, consumo e produção responsáveis, 22% de alinhamento, ação contra a mudança do clima, 33% de alinhamento, vida na água, 25% de alinhamento e vida terrestre, 30% de alinhamento. Aqui a gente vê que nenhum dos ODSs no P de planeta foi devidamente incorporado, né, adequadamente incorporado ao PPA, e a gente vê, né, como eu listei no início da nossa apresentação, da nossa conversa, que Peruíbe tem uma extensa lista de unidades de conservação e que são muito importantes para a conservação do bioma da Mata Atlântica, né, de remanescentes da Mata Atlântica, e também que é uma cidade litorânea e que torna preocupante o baixo alinhamento no ODS 14 e 15. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso. No P de prosperidade, o ODS 7 teve 20% de alinhamento, o ODS relacionado à energia limpa e acessível. Esse baixo alinhamento pode ter ocorrido pelo fato da ampliação da rede elétrica para o atendimento da população não constituir um ponto prioritário do município. A gente pode ter uma importante oportunidade aí para repensar, né, nas energias renováveis. No ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico, a gente teve um alinhamento de 73%, a porcentagem de empregados com carteira assinada é inferior ao registrado no estado de São Paulo. O ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura, teve um alinhamento de 67%, redução das desigualdades, é muito interessante que teve um alinhamento de 100%, e o município apresentou uma tendência de redução, né, de 2000 a 2010, mas, de novo, a gente precisa aguardar os dados do censo de 2020. E cidades e comunidades sustentável com alinhamento de 88%. Em relação à paz, nós temos o ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes, nós temos um alinhamento de 70%, alguns desafios, a manutenção do baixo índice de homicídios dolosos. Entre 2016 e 2017, o município registrou um aumento no número de vítimas de estupros, de 64 vítimas para 74 vítimas. A gente não encontrou informações disponíveis sobre feminicídio, e a ampla produção sobre esses dados, né, ela é fundamental para seu enfrentamento. Essas informações foram tiradas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
E, por fim, parcerias, o ODS 17, parcerias e meios de implementação, teve 71% de alinhamento, que é considerado um alinhamento muito bom. Então, como desafio, a gente tem a manutenção das parcerias existentes e a criação de novas parcerias, e uma medida sugerida para impulsionar a implementação dos ODS, por meio de parcerias no município, é a criação de uma comissão municipal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que pode ser uma comissão inspirada, né, na Comissão Nacional para os ODS, pelo menos no desenho, ainda que a Comissão Nacional não esteja funcionando, pelo menos o desenho da governança pode inspirar. Algumas considerações gerais: a análise proporcionada por esse exercício de avaliação rápida e integrada, ela não deve ser vista somente como um diagnóstico situacional, mas ela é um ponto de partida para a proposição de novas ações. Algumas questões que estão contidas nos ODS, elas ainda não são de impacto municipal, mas o monitoramento antecipado pode ser estratégico. Além do PPA, outros documentos, como o plano diretor, as políticas setoriais, podem ser adaptados à Agenda 2030. O PPA, ele precisa ser uma peça de planejamento de fato, com programas estruturados e metas definidas que permitam que a gente possa estabelecer as devidas relações com os ODS, permitir que a gente estruture os indicadores que permitam avaliar o cumprimento das metas, como a Giane estava explicando, de que atividade não é meta, então meta é meta, então a gente tem que poder colocar uma meta que seja monitorável, que a gente possa monitorar exaustivamente o cumprimento do que foi estabelecido no PPA, e que a gente tenha um maior detalhamento dos instrumentos de monitoramento e avaliação dos programas e das ações do PPA, em especial os indicadores para mensurar a execução dos programas e a sua correspondência com as metas almejadas. Em relação à Peruíbe, nós temos um alinhamento geral acima da média, né, um alinhamento de 58%. A distribuição das áreas da agenda foi muito positiva para paz e pessoas, com 71% e 63% de alinhamento, porém apresentou resultados abaixo da média nas dimensões prosperidade, 36%, planeta, 34%, e parcerias, 17%. Aqui é interessante pensar que a gente precisa equilibrar né, esse alinhamento, né, porque senão ele não é sustentado no longo prazo. Uma sugestão, então, que a gente dá e reforça é a criação de uma comissão municipal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e algumas outras sugestões para aprimorar mesmo a adequação do planejamento do município aos ODS, é a apropriação dos ODS para os quadros burocráticos e administrativos do município e a própria adequação da produção documental em política pública aos ODS. A Giane falou que na próxima semana vai liberar, né, no YouTube o exercício de alinhamento, né, como fazer o alinhamento do PPA aos ODS, e eu acredito que vocês devam assistir essa apresentação para que o caminho seja, né, um pouquinho mais facilitado para vocês, assim, de ver como fazer de fato, ou se já está fazendo, o que pode ser melhor trabalhado, e também olhar para essas informações que a gente está disponibilizando como uma orientação, né, como um diagnóstico, para que a gente possa estabelecer metas aí no PPA que sejam mais ambiciosas, para que a gente possa alcançar o desenvolvimento sustentável no município de Peruíbe. Bom, obrigada. Thalita, eu te passo a palavra e vamos ver se tem alguma pergunta para que a gente, ou algum comentário. Obrigada, pessoal. Beatriz, eu não estou vendo nenhuma pergunta, só mesmo agradecimentos, o pessoal está agradecendo, e aí eu reforço o que a Giane falou, que vocês se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para que vocês possam receber a notificação quando a gente subir. Foram muitos webinars, então, e alguns outros eventos, além dos webinars, então vai demorar um tempo para que a gente consiga subir tudo, e agradecemos a participação de vocês, agradecemos pelo interesse, pedimos que vocês compartilhem esse material com as pessoas que vocês acharem que tem interesse, né? E, tem uma pergunta aqui, Beatriz, do Joelson. Quais foram os maiores desafios enfrentados? Você está... Para fazer o documento, Joelson, é isso? Eu acho que um dos maiores desafios é encontrar as informações desagregadas para os municípios, né?
A gente tem no Brasil, ainda que nós sejamos uma potência estatística, a gente ainda tem um desafio aí de conseguir mais informações desagregadas para os municípios e que também sejam desagregadas para sexo, raça, para bairros. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios, mas nenhum desse desafio é maior do que o desafio que vocês têm em mãos agora, que é de fazer essas informações virarem subsídio, né, para desenvolver esse PPA de uma maneira mais sustentável. Thalita, eu vou mandar aqui no chat a metodologia para fazer o RIA, né? O RIA. Você tem isso aí? Eu tenho aqui também. Eu acho que eu tenho, pode tentar aí também, quem mandar primeiro mandou. Tá ótimo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Teve mais uma pergunta aqui da Marília. Se não participamos dos quadros do município, como apresentar esse trabalho e participar de uma comissão municipal? Eu acho que, na realidade, a vontade, né, o desejo de criação da comissão municipal, ele pode surgir mesmo da sociedade civil organizada, pode vir um convite para a gestão pública, mas, assim, procurem no Google, Comissão Nacional dos ODS, não é só a gestão pública que faz parte. Tem empresas, tem universidades, institutos, fundações, a sociedade civil organizada, tem a gestão pública, e caso a gestão pública não tenha interesse, mesmo assim é válido, porque vocês podem, por meio dessa comissão, fazer o controle cidadão do PPA, né? Observar, vocês têm toda a ferramenta na mão, né, com base nesse diagnóstico e também nessa metodologia que eu enviei para vocês, para fazer o acompanhamento e para informar a população de uma maneira geral, né? Aí a disputa é outra. Mas vale muitos muito. Municípios que têm os observatórios, né, sociais, são bem interessantes. Vocês podem dar uma pesquisada sobre os observatórios. São iniciativas da sociedade civil muito legais. Eu enviei o documento aqui, só está carregando, não sei se já foi, está terminando de carregar, que é um documento um pouco pesado. Vamos ver se ele vai. Se não, acho que pode colocar naquela pasta do Drive mesmo, que aí acho que dá certo também. Eu vou subir na pasta do Drive de Peruíbe, porque aí, como o link é um link fixo, vocês podem acessar depois. Perfeito. Obrigada, Thalita. Eu acho que é isso. Por mim, eu quero agradecer a todas e todas pela atenção na apresentação. Acho que todo mundo ficou presente. E dizer que estamos juntos aí nessa caminhada rumo ao desenvolvimento sustentável. Muito obrigada a todos e todas. E vamos mantendo contato. Podem nos procurar pelos nossos e-mails. E é isso. Um abraço. Tchau. Obrigada, Beatriz. Vou encerrar agora. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente.